Apoiado por Trump, bolsonaristas espalham desinformação de que Banco do Brasil irá bloquear dinheiro de correntistas por conta da Lei Magnitsky. Bolsonaro sacou mais de 2 salários mínimos por dia em 2025. Nova investigação da PF pode atingir Michele, Malafaia e as noras do Bolsonaro. Marcos Duval viola medidas do STF e poderá ser preso a qualquer momento. Mensagens mostram Eduardo Bolsonaro criticando Nicolas Ferreira. Essas e outras notícias agora em menos de 3 minutos. Não esqueça de compartilhar esse vídeo. Tamo junto. O Banco do Brasil irá acionar a Polícia Federal porque bolsonaristas famosos estão divulgando em suas redes sociais a desinformação de que o Banco do Brasil será fechado por conta da aplicação da Lei Magnitsky por não bloquear a conta corrente do ministro Alexandre de Moraes. E o dinheiro de todos os correntistas do Brasil ficarão retidos nessa instituição. A informação foi divulgada pelo advogado bolsonarista Jeffrey Chikine, que é o advogado de um dos ex-assessores do Bolsonaro, e também foi compartilhado pelo Gustavo Gaia. Todos eles diziam a mesma coisa: tirem seu dinheiro dos bancos, Moraes vai quebrar o Brasil. Vocês sabem que essa atitude deles é considerado crime contra o sistema financeiro nacional, e a mentira deles é tão descabida que eles chegam a dizer que os bancos do Brasil serão desligados do sistema SWIFT. Porém, um dos representantes do sistema SWIFT, que fica em Bruxelas, esteve nesse mês no Ministério da Fazenda do governo Lula e garantiu que os Estados Unidos não têm poderes para sozinho excluir os bancos brasileiros do sistema SWIFT. Para isso ocorrer, teria que ter o aval de toda a União Europeia, que não utiliza as mesmas leis que os Estados Unidos utilizam. Que o Brasil poderia ficar tranquilo que isso não ocorreria com o país. Enquanto os bolsonaristas promovem o caos, seja por desinformação ou por ações do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, boicotando a nossa economia, indústrias brasileiras estão implementando férias coletivas e paralisação das produções. Setores de madeira, calçados e armamentos estão enfrentando excesso de produtos colocados devido à queda nas vendas para os Estados Unidos. E mais do que isso, graças ao Bolsonaro e à família Bolsonaro, o Brasil agora está exportando empregos para os Estados Unidos. É isso mesmo, tá? Empresas brasileiras estão deixando de produzir no Brasil, de contratar profissionais brasileiros para ir produzir lá nos Estados Unidos, contratando profissionais norte-americanos. A empresa Taurus, fábrica de armamentos, de armas, é um desses exemplos, tá? Ela vende 90% da sua produção para os Estados Unidos e vai abrir uma subsidiária lá agora para não poder ser afetada com a taxação de 50%. Ou seja, o Bolsonaro, durante os seus 4 anos de governo, disse que não era obrigação dele gerar emprego. Agora, além de nunca ter gerado emprego para o Brasil, tá tirando os empregos do Brasil e levando para os Estados Unidos. O próprio Eduardo Bolsonaro já gravou o vídeo convidando os empresários brasileiros a levarem suas empresas para os Estados Unidos. Gente, esses dois aqui mereciam prisão perpétua por traição à pátria. Nunca se viu na história do Brasil pessoas como eles traírem tanto os nossos interesses. E a Polícia Federal descobriu que o Bolsonaro sacou somente entre janeiro e julho desse ano de 2025 R$130.800 em 40 saques. Isso equivale, meus amigos, a um saque diário de 3.270, ou seja, mais que 2 salários mínimos. Agora a pergunta que não quer calar: hoje em dia, com Pix, com acesso à internet nos celulares, quem é que ainda saca desse tanto de dinheiro? Para que ele sacou tanto dinheiro? Foi para colocar debaixo do colchão? Tem muita coisa ainda que será revelada dos podres dessa família Bolsonaro, que inclusive está sendo investigado por suposta lavagem de dinheiro. E tanto a Michele Bolsonaro quanto as noras do Bolsonaro também poderão ser investigadas diretamente por elas terem sido usadas como canais da possível suposta lavagem de dinheiro. Afinal de contas, tanto a conta da Michele como a conta das noras do Bolsonaro receberam dinheiro do Bolsonaro ou do Eduardo Bolsonaro. O Bolsonaro também tentou articular uma forma de preservar o mandato do Eduardo Bolsonaro. Ele mandou o Sóstenes Cavalcante levar para o Congresso um projeto de alteração no regimento interno da Câmara que dobrava o prazo de afastamento de deputados sem remuneração, e ainda cogitou também o Tarcísio de Freitas conceder um emprego para o Eduardo Bolsonaro à distância no governo do estado de São Paulo, para ele não perder o seu mandato. E nessas conversas divulgadas pela PF no inquérito que acabou o sigilo bancário, tá? Que não é vazamento, é só quebra de sigilo bancário, pôde ser possível visualizar mensagens do Eduardo Bolsonaro falando para o pai dele, o Bolsonaro, de que o Nicolas Ferreira não era fiel a ele,
não era leal a ele e estava apenas surfando nos votos dos bolsonaristas para poder fazer a sua carreira própria e abandonar o Bolsonaro na próxima oportunidade que tivesse. E nesse ponto eu concordo com o Eduardo, porque é exatamente isso que o Nicolas faz. E, gente, o Silas Malafaia tem uma dívida de quase 17 milhões de impostos não pagos à União, decorrente de uma de suas empresas, uma editora gospel, e ele também tem uma dívida de aproximadamente 46 mil reais, referente também a impostos não pagos pela sua igreja. Por aí dá para entender o interesse dele em fazer com que a extrema-direita volte ao poder, né? O Marcos Duval, ele simplesmente violou as medidas cautelares impostas pelo STF, utilizou os seus perfis nas redes sociais onde ele estava proibido e ainda ameaçou o ministro Alexandre de Moraes. A qualquer momento o ministro poderá decretar a sua prisão preventiva. Olha que bonita a campanha do Ronaldo Caiado para a presidência em 2026, onde suas promessas de campanha no primeiro dia após eleito anistiar o Bolsonaro e todos os bolsonaristas golpistas. Vai ganhar muito voto com essa propaganda, viu? Parabéns, boa sorte. Olha que notícia boa, desde o início do governo Lula até a presente data, o presidente conseguiu abrir 403 novos mercados para os produtos brasileiros ao redor do mundo. As nossas exportações para os Estados Unidos representam apenas 3,3% do total que a gente vende para o mundo. Ou seja, os Estados Unidos precisam mais de nós do que nós deles.